Você acompanha agora a meditação da Palavra de Deus com o Padre Vanderlei. Despertar com Jesus. Irmãos e irmãs, rezemos hoje pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Por isso hoje é terça-feira e nós estamos no dia 5 de julho e, portanto, queridos irmãos e irmãs, somos muito rápidos em julgar os outros e custamos a perceber as nossas próprias limitações. Vemos Jesus hoje em plena atividade. Nem os demônios conseguem travá-lo, expulsa-os pura e simplesmente. Cristo quer chegar a todos e fazer o bem a todos. Não se poupa a esforços. Percorria todas as cidades e aldeias. Para Deus não há nem provação, nem pessoas sem importância. Talvez o teu coração seja uma aldeia, não importa. Jesus também quer hospedar-se aí, mas é preciso que lhe abra a porta. É verdade? Sim, porque a Deus só a tua liberdade pode impedir de entrar. Acolhamos em nosso coração a palavra de Deus. Deus quer falar contigo. Abra para acolher, Ele fará maravilhas em sua vida. Ouçamos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, nos versículos 32 a 38, que vai nos dizer: Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Enquanto o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. E os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe do Beelzebul que ele expulsa os demônios. E Jesus então percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Hoje, quando nós lembramos de uma memória facultativa de Santo Antônio Maria Zacarias, pouco depois de se formar em medicina, para dedicar aos pobres, Antônio Maria, jovem italiano do século XVI, aceitou o chamado divino de formar-se como sacerdote, junto com os outros companheiros, e fundou a Congregação de São Paulo para reavivar o amor e o cultivo divino aos bons costumes cristãos, dentro de uma cultura renascentista, pouco interessada pelas coisas de Deus. Dedicou-se inteiramente ao mistério e à pregação. Hoje nós ouvimos no Evangelho que Jesus trouxe ali um possesso mudo, e quando ele expulsa o demônio, o mudo começa a falar. Até nos parece estranho falar sobre o demônio. Ainda existe? O demônio existiu e não deixará de existir. Quem são os demônios? De onde eles saíram? Não são forças anônimas, e sim um alguém, pessoas que foram criadas para Deus, para o bem, e foram condenadas eternamente por usar perversamente a sua liberdade. Estar condenado a um eterno e lamentável estado pessoal, onde uma alma de nada pode, alguém em tão pouco tempo, é uma autoexpulsão da capacidade de amar. É o vazio absoluto no qual a pessoa vive em contradição consigo mesma e cuja existência constitui realmente um fracasso. Sem Deus, o bem, ele não pode existir, não é isto? Entendemos bem a perspectiva divina e a sua infinita bondade, respeitando a liberdade do condenado e permitindo que continue existindo tal como ele escolheu existir. Senhor Rei soberano, não quero mais a liberdade de te servir-te como meu único temor de contrair-te e perder-te eternamente. Por isso hoje eu vou pedir a bênção de Deus sobre você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.